Ontem a Paty liberou algumas coisas sobre o que Deus ia fazer com a gente nesse retiro. O Cleverson orou para que a gente não fosse espectadores da glória de Deus. Eu sinto muito forte no meu coração um chamado do Senhor para que a gente suba um monte de verdade, sabe? Eu sinto um chamado no meu coração para que a gente experimente de verdade quem Deus é. Enquanto eu orava, eu falei, Deus, pela primeira vez eu queria orar. Eu não quero que o Senhor faça de novo em nós o que o Senhor fez no início. Eu quero que seja mais forte. Eu quero que seja mais intenso. Eu quero que seja mais profundo. Eu quero que abranja mais pessoas. Eu quero que seja verdadeiro. Eu quero que aqueles que se deparam com a glória nunca mais se percam. A glória do início, ela foi uma glória poderosa, mas muitas pessoas que viram aquela glória nem estão mais aqui. Por isso é tão necessário falar o que eu vou falar hoje. E eu estou tentando me concentrar para pregar. Vocês me dão um minutinho, gente? Sim ou não? Sim. Oh, benção. Quando eu for pregar, vocês não deixam a Luana orar por mim, tá? Tá avisado já. Gente, abre comigo aí, Êxodo 32. Êxodo 32. Versículo 1. Deixa eu babar. Hoje de manhã o Lê, ele pregou sobre consagrar, sobre separar, sobre o uso exclusivo de Deus, o uso exclusivo para Deus. O Lê pregou sobre lavar as alianças. Por quê? Porque no monte do Senhor não sobe divisão. No monte do Senhor sobe unidade. No monte do Senhor não sobe picuinha. No monte do Senhor sobe unidade. Por isso que foi tão importante a gente lavar nossas alianças. Por isso que foi tão importante nós olharmos uns nos olhos dos outros e dizer, cara, eu errei contra você, eu peço perdão. Cara, você errou contra mim, mas aqui eu não estou ofendido, porque a glória de Deus, quando ela vem sobre os ofendidos, não arrependidos, ela mata. Então eu preciso de verdade que você entenda o que o Senhor está se movimentando, nos movimentando, para que a gente entenda com a nossa mente, receba com o nosso coração, para depois praticarmos como igreja. E aí o Lê falou também que a gente vai se basear em Êxodo, na história de Moisés e do povo, quando Deus faz um convite, e o convite é suba o monte, vejam a glória, entrem na nuvem. Só que você vai perceber que nós não vamos caminhar cronologicamente sobre o texto. Por quê? Porque nós queremos já resolver alguns problemas que eles tiveram naquela época e nós não queremos ter. Então, se você perceber, Êxodo 32, que foi o que você abriu aí, é o texto do bezerro de ouro. Mas para quem conhece a história, vai saber que só depois que Moisés já subiu o monte, só depois que Moisés já entrou na nuvem, já ouviu o Senhor, já até recebeu as leis, só depois que Moisés desce, que então é o episódio do bezerro de ouro. Mas por que então, Giovanni, que você vai pregar agora sobre isso? Porque nós precisamos resolver alguns problemas que nós como comunidade temos. E hoje, gente, eu não quero pregar para a igreja brasileira. Não. Eu não quero pregar para a igreja do sul de Minas, para a igreja de Baipendi. Eu quero pregar para a CMD. A CMD. Essa mensagem aqui ela é exclusiva para a CMD. Ou melhor, para quem está aqui. Se você está aqui dentro hoje, essa é para você isso aqui. Deus te trouxe, nem sei porquê, lá da sua casa para ouvir isso daqui. Então eu queria que vocês acompanhassem comigo Êxodo capítulo 32, versículo 1.
Ao ver que Moisés demorava a descer do monte, o povo juntou-se ao redor de Arão e lhes disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, porque a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. Arão respondeu então: tirem os brincos de ouro das mulheres e dos seus filhos e das suas filhas e tragam para mim. Todos tiraram os brincos de ouro que tinham nas orelhas e levaram a Arão. E ele os recebeu e os fundiu. Presta muita atenção nisso aqui, gente. Ele recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: estes são os deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, levantaram-se cedo e ofereceram holocaustos e ofertas de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantando-se para se entregar à farra. Então o Senhor disse a Moisés: desça, porque o seu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. E muito depressa se desviaram daquilo que lhes ordenei e fizeram um ídolo em forma de bezerro. Curvaram-se diante dele, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: ó Israel, estes são os deuses que tiraram vocês do Egito. Meus irmãos, quando a gente lê essa passagem aqui, dois grandes sentimentos brotam no nosso coração. E o primeiro sentimento, depois que você lê isso aqui, e se você conhece um pouquinho da história, você fica completamente indignado. Porque você diz: como assim? Moisés sobe o monte, vê a Deus, vê a glória de Deus, o povo, mesmo que de longe, observa trovões, raios, barulho da presença do Senhor estrondosamente. Como que um povo acabou de ser liberto do Egito? Como que um povo acabou de ver o mar abrir? Como que um povo experimentou a nuvem de dia e o fogo à noite? E aí, de repente, eles pegam e derretem os brincos, derretem o ouro e constroem para si um bezerro de ouro e nomeiam esse bezerro como o Senhor, dizendo: foi esse Deus que nos libertou do Egito. Todo mundo que ouve fala assim: você está maluco? Que povo maluco, povo doido, como assim? Vocês também são assim ou sou eu? Que se indignava com isso aqui. Só que o segundo grande sentimento que brota no nosso coração e que a gente precisa entender é: nós temos a extrema dificuldade de nos incluir nesse texto. Então você fala assim: o povo era maluco porque construiu para si um bezerro de ouro. Só que você não consegue de jeito nenhum olhar para si mesmo e dizer: talvez eu construa. Talvez hoje eu estou construindo um bezerro de ouro. Talvez eu estou construindo uma estrutura que me leve até o Senhor. Talvez você não conseguiu adorar ao Senhor, se conectar ao Senhor, quando a estrutura do violão parou de funcionar. Então sim, nós construímos para nós bezerros de ouro. E a minha intenção hoje aqui, meus irmãos, é ajudar vocês, na verdade nos ajudar, a enxergar que nós sim construímos um bezerro de ouro. Nós temos um ídolo de estimação, meus irmãos. E sabe por que essa mensagem aqui ela é tão importante? Porque você precisa escolher, cara, se você vai ser o povo do bezerro ou o povo da glória. Você precisa escolher qual igreja você vai estar, na igreja do bezerro ou na igreja da glória. E aí a nossa dificuldade de entender é porque talvez a gente não entenda o porquê que o povo construiu o bezerro de ouro. O porquê que o povo então teve a iniciativa de, cara, já que a gente não conseguiu subir, não teve coragem, não quis se limpar para ver a Deus, vamos construir para a gente aqui algum Deus que a gente possa ver, que a gente possa tocar, que a gente possa sentir a presença pertinho de nós.
O texto vai dizer que a motivação do povo a construir um bezerro foi e demorando Moisés a descer do monte. Então eles se motivaram e chamaram Arão. Arão, constrói para nós um bezerro de ouro. Então, qual que é a primeira coisa que nós aprendemos aqui? A motivação para construir o bezerro de ouro é a nossa pressa. Então o povo diz, se está demorando para Moisés descer do monte com a voz de Deus, vamos nós produzir uma voz. Vamos nós produzir um Deus para nós. Porque isso aqui você vai ouvir repetidas vezes na mensagem. Sempre que o povo não sobe no monte, eles constroem para si mesmo um Deus. Meus irmãos, prestem isso aqui. Sempre que você não sobe para ver a Deus, você constrói para si um Deus. Sempre que a glória de Deus não é exposta à sua vida, você constrói para si um ídolo. Todas as vezes que o centro do meu casamento não é a glória de Deus, é algum ídolo que vai nascer. E aí, a frase que mais me pegou nesse texto é a frase, e o povo chamou Arão e disse, ei Arão, vem aqui, faça para nós um Deus. Faça para nós um Deus. E talvez essa é a frase que revele um grande problema de todos nós aqui. Um problema chamado egocentrismo. Egocentrismo. Por quê? Porque o Deus que não é construído, o Deus que não é produzido, ou seja, o Deus do monte, é um Deus que não é subordinado. É um Deus que não recebe ordens. É um Deus que Ele manda e você obedece, não o contrário. O Deus do monte é um Deus que tem olho e vê, que tem boca e fala, que tem ouvidos e ouve, que tem pés e se movimenta. Então, a maior ação do egocentrista, a maior ação daquele que tem o ego inflado ou que não reconhece quem é Deus é: faça para mim um Deus, porque assim eu posso subordiná-lo a mim. Nós precisamos. A pessoa que é egocêntrica, ela precisa necessariamente de uma coisa: controle. Controle, é preciso do controle. E meus irmãos, como nós amamos o tal do controle. Como nós amamos ter controle do culto. Como nós amamos começar o culto 6h30 e acabar 8h30. Como nós amamos quando a nossa playlist está super certinha, redondinha. Como nós amamos quando a nossa vida, o nosso casamento, o nosso dinheiro, a nossa casa, os nossos filhos, está tudo sob o nosso controle. Mas se tem uma coisa que a glória arranca de você, é o controle. Por isso, eu queria dar uma dica para vocês. Se você quiser ter o controle total da sua vida, não suba o monte. Não veja Deus. Não seja exposto à glória de Deus. Meus irmãos, um monte não é o lugar das pessoas descontroladas. O monte é o lugar das pessoas submissas. Eu não estou pregando contra o descontrole financeiro, o descontrole no casamento, o descontrole na igreja. Não. Eu estou falando sobre a submissão à glória de Deus. Tudo o que fazemos submetidos à glória de Deus. Submetidos à glória de Deus. E eu queria muito falar mais sobre isso, só que vai ser o próximo sermão, então eu não posso dar spoiler. Mas existe uma grande dificuldade de pregar sobre a glória de Deus, porque nós não sabemos o que ela é. Muito obrigado, meu amor. Eu queria uma toalhinha para honrar minha mãe. Nós temos dificuldade de explicar o que é glória.
Então quando eu falo assim, você precisa viver submetido agora, você fica assim, tá, beleza, mas o que isso quer dizer? Isso vai ficar pro próximo sermão, mas o que eu quero dizer é que... Nossa, meu amor, você está sendo um anjo hoje. Então, o que eu estou querendo construir com vocês aqui, a gente vai devagarzinho. Essa natureza humana, essa natureza caída, nossa, que quer controlar as coisas, que quer manipular as coisas, que se as coisas não saírem do seu jeito, você fica pistola. Se alguma coisa não saiu como você quis, para você acabou o dia, cara. Sabe o que você precisa? Você não precisa de psicanálise. Calma, eu não sou contra isso. Mas por essência, você precisa de glória. Você precisa de glória, cara. Se quando o culto sai do controle e você fica mal, você precisa de glória. E eu sei que está abstrato agora. E está tudo bem, porque nós entenderemos o que é glória. Mas por que o povo, ele... Meus irmãos, olha que pesado. O povo preferiu um bezerro de ouro do que o Deus de Israel. O povo preferiu, eles escolheram. Não foi um pecado que eles estavam andando e de repente escorregaram e pecaram. Não, eles preferiram. Eles disseram com a própria boca, faça para nós, produza para nós um Deus que não seja o Deus de Israel. Produza, faça. Isso envolve processo, isso envolve dedicação. E talvez eu estou aqui para te revelar que você está sendo dedicado a construir um bezerro para si mesmo. Então o povo, ele preferiu o bezerro de ouro. Por quê? Porque o Deus do monte não me deixa performar. O Deus do monte, vamos lá, eles constroem um bezerro. E aí eles põem aqui o bezerro. E aí o bezerro tem 4 patas, tem 2 orelhas, tem boca, tem nariz, tem olhos. Só que esse bezerro, por mais que tenha olhos, não vê. Por mais que tenha ouvidos, não ouve. Por mais que tenha pés, ele não se movimenta. O bezerro não anda. Meus irmãos, o bezerro não aprova e nem desaprova ninguém. O Deus do monte me tira a possibilidade de eu performar alguma coisa. O bezerro não. O bezerro me dá a oportunidade de eu ser o meu próprio crivo. Então, eu decido. Se eu tenho o Deus do monte na minha casa, eu me submeto. Se eu tenho um bezerro, eu decido. Eu decido se a adoração minha para Deus foi boa ou não. Então esse negócio aí que o Leandro falou de manhã, que existe um padrão para adoração, que tem que se portar de tal jeito, não, eu não acho que é bem assim não. Muito bem, bezerro de ouro. Porque é o bezerro de ouro que tampa os olhos. É o bezerro de ouro que, por mais que você fale alguma coisa errada, ele não ouve. Então eu decido. Eu decido que dia que eu subo o monte, que dia que eu assisto o culto. Eu decido a música que eu canto, a música... Eu decido se eu fico em pé ou não no culto. Porque quem está me assistindo é um bezerro, porque ele não vê. Quem está me assistindo não é o Deus que tudo vê. Então, eu decido. Eu sou o meu crivo, eu sou o meu Deus. Porque afinal de contas eu disse, faça para mim um Deus. Quando nós adoramos o bezerro de ouro, mandamos fazer um bezerro de ouro, nós estamos dizendo o seguinte: o objetivo da minha adoração não pode medir a minha devoção. Então qualquer coisa que eu entregar tá bom demais. Meus irmãos, eu queria nomear de uma vez por todas qual que é o nosso bezerro. Qual que é o bezerro da CMD?
É um negocinho chamado performance. Repita comigo, performance. A gente vai apanhar junto hoje, tudo bem? Tudo bem, gente? Noite de arrependimento, amém? E eu intencionalmente quero ser curto na minha mensagem, para dar mais tempo para você se arrepender. Sabe, meus irmãos, o que Deus me falou agora? Para minha glória vir, eu não preciso que vocês entendam. Eu preciso que vocês se arrependam. A glória não é refém do entendimento, é refém do coração contrito. Então eu tô um pouco me lixando se eu pregar 2 horas ou pregar 10 minutos. Eu quero me arrepender e ver a glória de Deus. Sabe por quê? Porque eu escrevi um sermão de 20 folhas. Porque na minha cabeça eu quero arrumar as coisas. Deus me fez um convite. Deus nos fez um convite. O convite é: suba. Só que aí eu falei: pô, Deus, eu vou subir. Nós subiremos. Na verdade eu disse: eu vou subir. E aí o Levei falou assim: não tem esse negócio de eu vou subir, nós subiremos. Então, se ficar alguém para trás, Deus não vem. Eu falei: então beleza. E aí eu comecei a escrever vários problemas que os meus olhos veem e que nós precisamos resolver para que a glória então venha. E aí o meu objetivo com o sermão era: isso está fora do lugar, isso vem para cá. Isso daqui está fora do lugar, isso aqui vem para cá. E aí, talvez com a minha eloquência, eu ia ficar aqui 2 horas arrumando tudo que está fora do lugar. Mas Deus disse: 1 segundo da minha glória. 1 segundo, um relance da minha glória. Tudo volta para o devido lugar. O Deus que nós estamos pregando, meus irmãos, um dia estava nos céus, e aqui eu estou conjecturando, preciso que você me entenda. De repente, ele ouve 2 vozes dizendo: ei Deus, eu queria ofertar uma coisa para o Senhor. Deus falou: oferta, amo oferta, gosto muito de sentir um bom aroma. De repente, vem Caim e Abel e oferta ao Senhor. Se tivesse um bezerro de ouro, estava tudo bem as 2 ofertas. Estavam boas demais as 2 ofertas. Mas o Deus do monte olhou e disse: essa eu aceito, essa eu não aceito. Essa aqui me agradou, essa daqui não me agradou. Porque Deus vê. E até o final do sermão essa frase vai ter outro impacto. Deus vê. Deus vê além do que você faz. Deus vê o porquê você faz. Deus vê além do que você canta. Deus vê o porquê você canta. Deus, ele não vê a sua pregação, ele vê o porquê que você prega. Deus, ele não vê o seu culto, ele vê o porquê que você cultua. O crivo de Deus para aceitar uma oferta não é o quão bela ela é o quão verdadeira ela é. O crivo de Deus para aceitar uma adoração não é o quão afinado nós somos, é o quão verdadeiro nós somos. O Deus do monte arranca de nós a possibilidade de performar. Então, para nós, a gente fala: não, Gi, jamais, cara, eu jamais construiria um bezerro. Eu jamais, mano. Tendo passado o que eu passei, eu jamais construiria um bezerro. Eu jamais levantaria para mim mesmo um Deus. Mas talvez estamos aqui nós, performando para o Senhor. Eu queria explicar de forma objetiva o que é performance. Performance é tudo o que parece, mas não é. Sabe o que é performance? É tudo o que parece ser, mas não é. Sabe o que é performance? Um teatro. O teatro é uma linda performance. Talvez você já foi num teatro ou viu um filme. Aqueles filmes bem mentirosos assim, que eu gosto.
Velozes e Furiosos. O cara atravessa um prédio com o carro, irmão. Top demais. Eu quase acreditei. O nome disso é performance. Parece, mas não é. E aí a minha pergunta objetiva é: será que o nosso culto é uma performance? Parece, mas não é? Será que a sua vida é uma performance? Até parece, mas não é? Será que as suas lágrimas hoje aqui não é uma performance? Será que não é um bezerrinho de ouro que você está construindo, não? Que até parece, mas não é? Quando você vai ler o texto, Moisés sobe o monte, aceita o convite de Deus e entra na nuvem. Tem uma experiência sobrenatural com Deus. O próprio Deus escreve as leis e entrega a Moisés. E aí Moisés desce. E aí presta atenção. De repente, no meio do monte, Josué fala assim: ó, tem barulho no acampamento. E eu acho que é barulho de guerra. Moisés fala assim: não, isso é som de canções. E aí Moisés desce do monte. E quando ele se depara com o acampamento, o povo já tinha construído um bezerro de ouro. E agora eles estão cantando e dançando. Gente, vamos lá, pelo amor de Deus. O povo está cantando e dançando. Então Moisés olha de longe, e talvez esse ambiente de canções e danças, para muitos de nós aqui seria: olha, avivamento. Olha lá, adoração verdadeira, tem gente chorando. Tem gente pulando e dançando ao redor de alguma coisa, talvez seja de Deus. Olha lá, avivamento, é presença. Por quê? Porque até parece, mas não é. Moisés se depara com um ambiente que é semelhante à adoração, mas não é. Som de canções e danças. Som de canções e dança. Meus irmãos, tudo o que eles estavam fazendo parecia adoração. Parecia ser uma festa. Parecia ser para Deus. Mas tudo aquilo era apenas uma encenação. Tudo aquilo era apenas uma performance para agradar o próprio umbigo. Para agradar o próprio eu. E aí o que nós precisamos entender do texto, que talvez seja a parte, meus irmãos, que é mais importante da mensagem. Enquanto eu escrevia, eu me perguntava: Deus, como que um povo pôde preferir um bezerro de ouro? Como que nasceu isso no coração do homem, de pedir para outro homem construir para si mesmo um Deus? E a Bíblia nos revela que o bezerro de ouro nasce num lugar muito específico. O bezerro de ouro, ele nasce fora da glória de Deus. O bezerro de ouro, ele nasce nos pés do monte. O bezerro de ouro nasce fora da nuvem. Por que a gente está falando: gente, sobe o monte, gente, entra na nuvem, gente, por favor, tenha percepção para subir o monte, para encontrar com Deus? Por quê? Porque fora de Deus o que nasce é bezerro de ouro, é performance. O bezerro de ouro nasce quando Deus está se revelando em um lugar e eu não estou nele. E aí, onde nasce a nossa performance? No mesmo lugar. A nossa encenação nasce no mesmo lugar. Por quê? Porque aonde falta glória, nasce performance. Aonde falta glória, sobra reputação. Aonde falta glória, sobra mas o que vão pensar de mim? A Bíblia vai falar que pela demora de Moisés, o povo então constrói. Pela demora de Moisés, o povo então fica agoniado, não consegue esperar a voz de Deus. E aqui eu queria reforçar o que a parte disse ontem.
nós precisamos aprender e ser batizados na espera, porque a pressa faz construir uma performance. A pressa faz construir um bezerro de ouro. Então, porque o povo não conseguiu esperar, eles criaram para si um método novo. Eu queria contar uma história breve para vocês. Um dia um pai sai para passear com seu filho. Eles estão passeando num bosque. E aí estava muito escuro, mas estava tudo bem, porque era um lugar seguro. Era um condomínio, então estava tudo tranquilo. E aí de repente acontece alguma coisa que o pai fala assim para a criança: filho, espera aqui, que o papai já vai ali e já volta. Então o pai sai da presença do filho. E aí o filho, por não saber esperar, pega então uma lanterna de brinquedo, aponta para o chão e vê o caminho. E aí então o menino se sente seguro e fala: pronto! Eu não preciso mais do meu pai para continuar caminhando, porque a minha lanterninha de brinquedo me permite isso. Então de repente o menininho sai com a lanterninha de brinquedo, quando o pai volta não acha a criança e eles nunca mais se encontram. O menino se perdeu. O menino se perdeu completamente, por quê? Porque não soube esperar pelo pai. Moral da história: a lanterna de brinquedo não substituía o pai, mas dava para o menino a sensação do controle. A lanterna não substituía a presença e a segurança do pai, mas deu para o menino a sensação de segurança e de controle. O bezerro é isso, uma lanterna de brinquedo que nos dá a falsa sensação de estarmos fazendo a coisa certa. O bezerro te dá o controle, mas te rouba o pai. O bezerro te dá a aprovação da sua igreja, mas te rouba da glória. Vamos para o texto, vamos ler o versículo 4. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então o que está acontecendo aqui? Arão pega os brincos, derrete e ele dá a forma. Ele modela, ele faz um modelo, ele trabalha com uma própria ferramenta, e a Bíblia fala que ele dá a forma a esse Deus. Meus irmãos, tudo que nós mesmos criamos o modelo, damos a forma, aqui nasce um ídolo. Todas as vezes que nós desobedecemos a palavra de Deus e nós mesmos damos a forma para aquilo que nós achamos que é certo, nasce um ídolo, nasce um bezerro de ouro. E eu volto a repetir, não tem como subir no monte com o bezerro de ouro nas costas. Ou você é o povo da glória, ou você é o povo do bezerro. Todo o ambiente que tem expressões de adoração sendo liberadas. Então, a gente estava aqui, cara, que ambiente maravilhoso. Mas todo o ambiente de adoração, todo o ambiente que tem, na verdade, expressões de adoração sendo liberadas, mas não tem como objetivo a glória de Deus, é mera performance. É mera encenação. Por quê? Porque a glória é o meu objetivo. Gente, sabe por que a gente pede para vocês entrar na glória de Deus? Porque Deus está lá. Eu tenho aprendido que o óbvio tem que ser dito. A gente fala, entra na glória. Por quê? Porque Deus está lá.
E toda expressão fora da glória é bezerro de ouro. Toda expressão de adoração que não tem como o objetivo e a resposta à glória é o bezerro de ouro. Por quê? Porque Deus vê. Porque Deus tem boca e fala. Meus irmãos, eu sinto que Deus está nos libertando de ambientes idólatras e performáticos. Sabe o nosso problema? O nosso maior problema é que nós aprendemos tanto a performar que nós não sabemos mais o que é real. Então, o nosso culto, ele parece que tem glória. E aí parece que Deus habita. E aí parece que Deus recebe. E aí parece que eu sou abençoado. E aí parece que eu estou caminhando para algum lugar. Porque eu aprendi a produzir sensações que me lembram a glória. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que glória não se produz, glória se atrai. E não tem como atrair o que é verdadeiro sendo falso. Não tem como atrair a glória de Deus que é verdadeira performando. Nós estamos, como comunidade, errando muito, porque nós estamos dizendo que é aquilo que só parece. Nós estamos afirmando que é aquilo que só parece ser. Nós estamos fabricando a glória de Deus. Nós estamos fabricando. Gente, pelo amor de Deus, eu não sou contra. Na verdade eu gosto, eu amo, eu sou carismático. Mas fala o seguinte, quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa, gente? Quer ver a gente produzir a glória de Deus? Põe um pad, deixa um pad, mano, faz um negócio bem emocionante, e eu vou começar assim, ó, chocorababaiá. E aí você me imita, yarabá, chocorababá, choia. Vamos apagar as luzes. E aí eu faço uma voz aveludada, e eu começo a falar, Deus te ama, Deus está aqui. E aí de repente tem 3 ou 4 chorando. Se isso daqui não é a glória de Deus, se isso daqui não for verdadeiro, eu acabei de montar um teatro para vocês. E o problema é que nós aprendemos a fazer isso. Posso confessar um pecado aqui, gente? Eu já preguei inúmeras vezes sem Deus. Sabe por quê? Porque eu aprendi a fazer. Eu aprendi a pregar sem Deus. Nossa, Gi, que pecador é! Você aprendeu a viver sem Deus. Mas aí quando você entra no culto, performance. Nós estamos dizendo que é aquilo que só parece. Nós estamos fabricando sensações que nos lembram a glória. O versículo 4 vai dizer que Arão usa as próprias ferramentas para produzir o bezerro. Agora a pergunta é, será que nós não estamos usando as ferramentas que Deus nos deu para produzir para nós uma performance? Gi, então o que é performance? Tudo aquilo que parece, mas não é. Então a gente até usa da música que a gente gosta, e essa é uma ferramenta que Deus nos deu. Mas talvez, meus irmãos, e só talvez a gente está fabricando a glória. E eu decidi chamar isso de devoção sintética. Nós estamos produzindo, nós estamos fabricando uma devoção sintética. Até parece, mas não é. Sabe o que é uma devoção sintética? Quando você vai lá no supermercado, você pega você pega uma caixinha de gelatina, por exemplo. E aí você pega a caixinha de gelatina e tem um cacho de uvas muito bonito na caixinha. E aquela imagem, aquela ilustração, ela é muito natural. Você quase acredita mesmo que ali é um cacho de uva de verdade.
Só que quando você pega aquilo que te é revelado, é uma coisa. Mas quando você vira a caixinha e vai ler o rótulo, tem aromatizantes, saborizantes, corantes e conservantes. Ou seja, tem até cheiro de verdadeiro, mas é falso. Tem até um sabor parecido. Sabor parecido. Sabor. O sabor até parece. Até lembra. Sabe quando lembra o sabor? Até parece, mas não é. Tá até conservadinho, mas é falso. Parece verdadeiro, mas é falso. Isso é devoção sintética. Talvez eu chego perto de você e você tem até cheiro de ser verdadeiro, cara. Mano, você tem uma corzinha de crente, devoto, olha. Você tem um sabor. O seu sabor lembra a glória. Mas só parece. Quando você vê a propaganda, isso expressa que aquilo é natural. Mas quando você lê o rótulo, você descobre que é artificial. O nome disso é incoerência. Incoerência. E a performance, ela nasce exatamente nesse lugar, no lugar de incoerência. Por quê? Porque a revelação, então a gente tem aqui a revelação e a prática. Amém, gente? Estão comigo? A revelação é, olha, na caixinha de uva, na caixinha de gelatina tem uva. E a prática é, o rótulo, mano, tem 200 mil ingredientes, menos uva. Menos uva. Mano, você tem tudo, você tem cara de crente, sabor de crente, menos a glória. Então, a incoerência, a performance nasce quando aquilo que é revelado. E no texto aqui, o que é revelado? O convite de Deus, suba. Entre na glória. Isso aqui é revelação. Suba e entra na glória. E aí a gente sai da revelação e vem para a prática. E a prática é o povo no pé do monte fazendo um bezerro. Então, quando a gente pega a revelação e pega a prática, tem incoerência. E é na incoerência que nasce a performance. Porque afinal de contas, eu não quero ser mal visto. Porque afinal de contas, eu não quero parecer que eu sou desviado, né? Então, já que eu não tenho coerência entre o que me foi revelado e a minha prática, vamos performar. Já que eu não estou disposto a entender a revelação de Deus e não a exigência da CMD, já que eu não estou disposto a subir o monte e a minha prática às vezes fica muito descarada, eu vou dar uma performadinha aqui. Você até parece, mas você não é. Toda vez que a revelação entre discordância com a prática, nasce um bezerro de ouro. E aos poucos, meus irmãos, nós estamos construindo cultos. Nós estamos fazendo cultos e na vida um teatro que seja minimamente aceito como revelação. Então você possa no seu Instagram assim, não, cara, olha, esse negócio de glória aí que vocês tanto falam, eu tô de boa, eu não tenho tempo para isso não, porque eu tenho que trabalhar, tenho filho, tenho família, tenho faculdade, tenho um milhão de coisas pra fazer. Então glória, subir um monte, devoção, tô de boa. Mas eu leio o livro, mano. Eu leio o livro do Fábio Coelho, Não Apagueis o Espírito, olha que performance incrível. Então o nosso culto não tem glória, mas tem uma boa canção. Nós estamos fabricando uma vida que é minimamente aceita com a revelação que recebemos. Mas a frase da noite é, Deus vê. Deus olhou para a oferta e disse, não aceito. Podia estar lindo, olha que prato bonito, você enfeitou, mas não aceito. Porque eu não aceito pela beleza,
Eu aceito pela verdade. Então, no seu teatro tem adoração no culto, mas não tem rendição na vida. Bezerro de ouro. Você adora no culto, mas não rende a sua vida. Bezerro de ouro. Então você cai na presença de Deus, babando colorido, mas não perdoa os seus irmãos. Bezerro de ouro. Você é o que mais fala em línguas, mas não para de fofocar. Bezerro de ouro. Performance. Teatro. Porque a glória não te derruba, a glória te converte, meu irmão. Nós aprendemos a fazer sem o Senhor. Esse é o meu principal medo como igreja. Nós aprendemos a fazer sem o Senhor. Existe uma frase que eu não vou lembrar de quem é, infelizmente. Mas o cara fala assim: se o Espírito Santo sair das nossas igrejas, quanto tempo nós demoraríamos para perceber? Porque nós aprendemos a fazer sem o Senhor. Nós aprendemos a produzir. Nós produzimos. Nós somos igual o povo. Ei, Arão, traz aqui e faça para nós um Deus. Olê, faça para nós uma igreja que me dê benefícios, mas que não fique me cobrando esse negócio de ser crente também. Faça para nós, produza para nós. E, meus irmãos, eu queria abrir um parêntese aqui gigantesco, porque enquanto eu pregava, não é tão parêntese não, porque enquanto eu escrevia, Deus comunicou algo com o meu coração sobre a próxima geração. Sabe o que vai fazer os nossos filhos não desviarem? Duas coisas: coerência e referência. Sabe por que eu estou me tremendo inteiro por dentro? Porque o que a Laura precisa não é de um pai performático. Ela precisa de coerência e de referência. O que é coerência? É ver em casa o que experimenta no culto. Se ela não prova em casa o que experimentou no culto, o que experimentou no culto não passou de mera fábrica de glória. Se ela não prova em casa o que experimentou no culto, o que experimentou no culto foi sensações fabricadas e não glória atraída. E referência, por quê? Se ela só vê o pastor, se só o pastor atrai a glória fica restrita à igreja. Mas se você sobe o monte, o seu filho será educado debaixo da glória. Então o seu filho não vai desviar porque a igreja é fraca. Seu filho vai desviar porque você não tem glória. Meus irmãos, eu prometo com tudo que é mais sagrado, se um dia a Laura desviar, eu não vou culpar o Leandro. Eu vou dizer: Deus me perdoa porque eu não te vi. Deus me perdoa porque na minha casa não tem glória. Pra gente caminhar pro final, e eu tava falando com a G, eu falei: meu amor, eu tô um pouco preocupado, porque parece que minha pregação não tem um final feliz, né? Toda pregação é isso, o cara vem, bate, depois a gente fala assim: mas gente, Deus nos ama. A gente canta e pula e dança depois. Mas é porque a gente tá no comecinho do retiro, as pregações boas e depois, amém? Então a gente vai terminar assim mesmo, meio tristinho. Mas o que Deus tem falado para nós é que performance é uma adoração fingida a um Deus criado. Nós criamos um Deus e fingimos que adoramos Ele. Então você finge que adora, eu finjo que acredito. A gente finge junto que sente Deus. Se você vir orar por mim, eu até caio no chão. Vamos fingindo, gente. Não precisa de glória, não. Glória custa muito caro. Isso é performance. Isso é performance. Uma adoração fingida a um Deus criado.
a um Deus que é submisso a nós, que é subordinado a nós. Ah, se Deus não me der o que eu estou pedindo. Adoração fingida a um Deus criado. Eu mesmo produzo o meu Deus, eu mesmo finjo que tenho devoção. O povo cria o bezerro de ouro e fala assim, esse aí é o Deus que nos tirou do Egito. Meus irmãos, a performance, ela distorce a sua visão de Deus. Ela te atrapalha a reconhecer quem é Deus de verdade. Você fica tão perdido no seu próprio teatro que você nem sabe mais quem é Deus. E aí, qualquer pregação é pregação de Deus. Se o cara vem e te promete carro, você fala amém. Se o cara vem e te promete 1 milhão de bênçãos, amém. Por quê? Talvez esse seja o Deus que me tirou do Egito. A performance nos roubou a identidade, nos roubou a autenticidade, nos roubou a visão correta de quem Deus é. Vamos para o versículo 20. Ah, para mim, nossa Bíblia não descarregou. Êxodo 32, capítulo 19, na verdade. Versículo 19. 32, 19. Abriu aí? O celular descarregou, pessoal. Quando Moisés aproximou-se do acampamento, no sopé da montanha, e viu aquela estátua em forma de bezerro e as danças, irou-se profundamente e espatifou as tábuas de pedra no chão. Dirigiu-se à figura do bezerro que o povo havia confeccionado e a destruiu com fogo. E a destruiu com fogo. Meus irmãos, meu convite para nós aqui hoje não é se talvez você tenha um bezerro de ouro, vamos queimar. Não. Vamos queimar nossos bezerros de ouro hoje. Sabe o que vai fazer você desistir do seu bezerro de ouro? Não é a minha pregação. É o fogo de Deus. Fogo de Deus. E eu não vou te explicar o que é fogo de Deus. Porque fogo não se explica. Assim como a glória. Fogo se experimenta. Moisés então se ira. Quebra as tábuas. Foi até errado. Pega o bezerro de ouro e queima. Meu convite é, vamos queimar o bezerro de ouro. Onde morre um bezerro, nasce alguém disposto para subir o monte. Queria que vocês ficassem de pé comigo.